O Japão, no final do século XIX e início do século XX, se torna uma grande potência. Se dá início à Era Meiji, a restauração do Império Japonês. Antes da Era Meiji, o Japão era um país isolado, com características feudais. No momento que você tem essa restauração para se transformar no império, o Japão se torna uma grande potência. Mas calma, o Japão entra em crise pós-Segunda Guerra Mundial, mas, porém, entretanto, vai ser reconstruído pelo seu algoz, os Estados Unidos, que a partir do Plano Marshall injeta dinheiro na economia japonesa e o Japão se torna de novo uma grande potência. Jogou uma bomba em Hiroshima e uma bomba em Nagasaki? Sim. Mas depois, como sempre, os Estados Unidos é o bom moço, vai injetar dinheiro na economia japonesa e ela se reconstrói, principalmente investindo em educação. Com um plano de governo e não um plano partidário, o Japão espera-se os anos e esse resultado do investimento se traduz em desenvolvimento de tecnologia de ponta, colocando o Japão na década de 80 como a segunda maior economia mundial. O Japão sai destruído da Segunda Guerra Mundial para a segunda maior potência econômica do mundo numa questão de 30, 40 anos. E o Japão, ele tem características da sua geografia física muito hostil. Então, o foco do investimento japonês era o quê? Vamos desenvolver tecnologia. Com isso, nós temos produtos com valor agregado que no cenário global tem um peso muito maior do que qualquer produto agrícola ou matéria-prima. Então, nós compramos a matéria-prima dos países subdesenvolvidos, dentre eles o Brasil, o nosso minério de ferro que é enviado para o Japão, transformamos isso em bens de produção duráveis, como automóveis, ou não duráveis também, como produtos eletrônicos, e ganhamos muito mais. Consequentemente, isso impacta o nosso produto interno bruto, toda a riqueza produzida por um país em determinado período. Essa relação econômica de metrópole e colônia que foi o motor do Japão. Porque se eles dependessem de produção agrícola, eles estariam enrolados. Por quê, Jean? Primeiro, o Japão está numa posição geográfica pouco complicada. Essa posição leva o Japão a ter um clima hostil. Então, o que seria um clima hostil? Onde nós temos uma grande amplitude térmica. Então, nós temos ali verões quentes, mas muito quentes, e invernos muito frios. Nós temos sim as 4 estações no Japão? Legal, temos, mas essa variabilidade climática muito grande prejudica o plantio agrícola. Você tem uma menor amplitude térmica, isso favorece o plantio agrícola. Não é o caso do Japão. Fora, o Japão é um arquipélago de origem vulcânica. Está numa área que geologicamente é muito vulnerável, que é o Círculo do Fogo. No Japão, eu gosto de brincar que tem terremoto dia sim, dia sim. Por ser uma ilha vulcânica, ela não tem um solo propício para a atividade agrícola. Aí você vai me falar assim, Jean, mas o solo que é de origem vulcânica, ele não é naturalmente fértil, como o solo terra roxa aqui do Brasil? Essa região aqui do Japão é uma região de formação recente. Não é como o nosso país, o Brasil, que é uma área de formação muito antiga, então você tem essas manchas de solo terra roxa. O Brasil é lá do pré-cambriano, já o Japão é de uma formação muito mais recente, tá? Então você não tem um solo naturalmente fértil, fora que a topografia do Japão também não ajuda. Então você tem o que ali? Muitos aclives e declives que dificultam o plantio agrícola. Por isso que no Japão eles utilizam ali a plantação nos fundos de vale, que são restritos, no plantio em terraços, né? Então você vai desenhando ali a vertente da montanha
como se fossem escadas para o plantio, que aqui no Brasil a gente chama mais como terraceamento. Tá? Então o Japão, sobre o aspecto da geografia física, é um ambiente que não deveria ser ocupado, mas é ocupado por 125 milhões de habitantes. Então você nem tem área para plantio agrícola, para criação de gado. Então o Japão, tudo deveria dar errado. Mas o japonês, a partir da sua diversidade, ele consegue suplantar isso e é um país focado no desenvolvimento de tecnologia de ponta. E o Japão, na década de 80, estava voando, a segunda maior potência do mundo, o desenvolvimento de tecnologia, os melhores automóveis, né? As fábricas como da Toyota, inundando o mercado dos Estados Unidos, chegando aqui no Brasil na década de 90, o Japão estava assim, ó. E o seu grande inimigo, a China, lá atrás. Mas calma, a China começa a crescer. 1979, Deng Xiaoping promove a abertura econômica da China, a aproximação com os Estados Unidos, criação das zonas econômicas especiais. A China vem a galope, querendo rivalizar com o Japão. E entrando na década de 90, a China encosta no Japão, nessa disputa das maiores economias da Ásia. Chegando no início dos anos 2000, a China ultrapassa o Japão e se torna a segunda maior economia do mundo e o Japão a terceira maior economia do mundo. Cara, tudo bem, a terceira maior economia do mundo, mas o Japão mostra que a sua economia, ela está em recessão. Ela diminui o crescimento já nos anos 2000, ela tem dificuldade de se renovar. Isso estoura agora na segunda década do século 21. O Japão se torna a quarta maior economia do mundo. Então foi publicado, né? Eu estou falando de produto interno bruto, toda a riqueza produzida por um país em determinado momento. Então nós temos aqui os Estados Unidos ainda muito à frente da China, lembrando que a China já produz muito mais que os Estados Unidos, tá? Estou falando sobre o aspecto do setor secundário, mas aqui nós estamos falando toda a riqueza produzida, os Estados Unidos têm 26 trilhões, aí nós temos a China e a Alemanha. A Alemanha ultrapassa o Japão. Não que a Alemanha esteja voando na economia, mas o Japão está desacelerando. Consequentemente, foi ultrapassado. Então, o Japão é o quarto, a Índia é a quinta. O cenário que a Índia, nos próximos anos, até 2030, se torne a terceira maior economia do mundo, ultrapassando o Japão e a Alemanha. Aí depois nós temos o Reino Unido, a França, muito próximos dois. O Reino Unido também está em recessão. Aí nós temos a Itália com 2,19 trilhões. E aí vem o Brasil, a nona maior economia do mundo, com 2,13 trilhões. A tendência é que o Brasil já ultrapasse a Itália no ano que vem e até 2030, se tudo correr bem, o Brasil se torna a sexta maior economia do mundo. E o Japão, a tendência é a queda. A tendência é a queda, porque o cenário não é positivo. Claro, se a gente tiver uma outra revolução industrial, que é essa revolução ligada às inteligências artificiais, o Japão pode ter destaque, né? E a economia voltar a crescer. Só para pontuar aqui, 10º Canadá, Rússia, apesar de todas as sanções advindas da guerra da Ucrânia, México, Coreia do Sul, Austrália, Espanha, Indonésia, Turquia, Holanda, Arábia Saudita e Suíça. Tá, Jean, me explica por que o Japão está em crise. São 3 pontos. Primeiro, a desvalorização do iene, dinheiro japonês, a queda na demanda interna, então os japoneses estão comprando menos, e um dos principais, o envelhecimento da população japonesa. Vou te explicar de uma forma bem didática, tá? Não vou utilizar economic case aqui. Imagina se você tem uma fábrica de brinquedos lá no Japão, mas o dinheiro desvalorizou, o iene desvalorizou em relação ao dólar. Aí você vai falar assim, poxa, Jean, que legal, eu vou conseguir vender mais para o exterior.
Ah, Jean, mas você vai vender menos aqui para o mercado interno, porque o dinheiro está mais desvalorizado, consequentemente os produtos se tornam mais caros. Mas olha o mercado externo, eu posso vender para os Estados Unidos, eu posso vender para a China, mas calma. Imagina que esse brinquedo precisa ali de algumas peças que venham do exterior. Então vem uma peça dos Estados Unidos, vem uma peça da China, vem uma peça da Coreia, uma outra peça da África do Sul. E todas essas peças são taxadas em dólar. O que quer dizer isso? Que como o seu dinheiro ele está mais fraco, você vai ter que gastar mais para comprar essas peças para montar o brinquedo. Consequentemente, ele aumenta ainda mais o preço. O japonês, ele não consegue mais comprar aquele produto. Por quê? Porque ele está caro. Então, o que acontece? O brinquedo vai ficar na gôndola. O que você tem que fazer? Abaixar o preço, diminuir o seu lucro para conseguir vender. Consequentemente, diminuindo o lucro, o que você vai fazer? Mandar embora um funcionário, enxugar as despesas. Então você vai criar o quê? Uma massa de desempregados. Esses desempregados também não vão ter condição de comprar esse brinquedo. Você pode substituir o brinquedo por qualquer coisa, tá? Que é a mesma ótica. E aí, o que acontece? O brinquedo continua na gôndola do supermercado, porque tem gente desempregada que não tem um salário, como vai comprar esse brinquedo? Você vai ter que diminuir o preço do produto. Vai chegar uma hora que você vai falar, não compensa produzir mais. E você quebra a sua loja, a sua fábrica, o que for. Isso é tudo por conta da desvalorização do dinheiro. Como o Japão ele não tem commodities para ele vender para fora, como o Brasil tem, né, que no momento de crise as commodities salvam a nossa economia, o Japão não tem como ficar vendendo minério de ferro, o Japão não tem como vender soja, o Japão não tem como vender petróleo. Então ele depende desses produtos tecnológicos, então ele fica à mercê da matéria-prima que é regulada em dólar. Então o iene tinha que estar fortão para ele conseguir comprar lá de fora. Isso vai gerar o quê? Uma queda da demanda interna. Então os japoneses estão comprando menos. Comprando menos, se produz menos, se produzindo menos, impacta no quê? No produto interno bruto. Toda a riqueza produzida por um país num determinado momento. O Japão, ele sempre foi um país que não estava muito afim de receber turista, tá? Então precisa ter o visto para entrar no Japão, é muito difícil chegar no Japão, tem poucas companhias aéreas. Você sabe o que o Japão está fazendo? Facilitando a entrada de estrangeiros, porque o estrangeiro vai trazer o quê? Dólar, e aí passa aquele processo de dolarização da economia, sabe? Muito dólar circulando, tá? Por quê? A fuga de capital. Pensa, se você tem uma desvalorização aqui do iene, as indústrias japonesas estão produzindo menos porque a demanda interna diminui. Você vai manter dólar lá no Japão? Você é investidor. Você fala, tá estranho isso. Você vai pegar o teu dólar e vai mandar para outro país, vai mandar para o Brasil, vai mandar para a Índia. Então você tem uma fuga de dólares. Então quando ele estimula a ida de turistas para o Japão, por exemplo, o brasileiro não precisa mais de visto. Consequentemente, vem dólar. Então o turismo serve para isso, atrair dinheiro estrangeiro para circular, né, para diminuir o impacto dessa fuga de capital. Esse ponto aqui também é importantíssimo, o envelhecimento da população. A população japonesa, cara, é muito velha, tá? Você tem uma taxa de natalidade muito baixa, as mulheres japonesas não querem ter filhos, as famílias são bem pequenas, quando tem família, e você tem ali uma população que atinge 80, 90, 100 anos. Uma das maiores quantidades de centenários do mundo estão aqui no Japão. E quando a pessoa atinge certa idade, ela não consegue trabalhar mais. Apesar que no Japão eles tentam
inserir esse idoso no processo da população economicamente ativa por mais tempo. Por isso, para diminuir o impacto da falta de mão de obra. Porque os japoneses, eles também criam vários entraves para a entrada de imigrantes. Porque essa falta de mão de obra vai impactar na população economicamente ativa e vai impactar aqui na demanda interna. Por quê? Você não tem gente para consumir. Porque quanto mais idoso se consome menos e você tem gasto com o quê? Saúde. E aí o governo tem que subsidiar isso. Porque senão vai impactar onde? Na expectativa de vida. Então aquilo que o Japão tem de bom, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, altíssimo, por conta dessa expectativa de vida, vai ser impactada. E aí, o que acontece? Além de problemas econômicos, você passa a ter problemas sociais. O Japão tenta estimular formação de casais, aumento do número de filhos por família, para aumentar essa base, para que essa base entre na população economicamente ativa. Então vamos criar aqui uma pirâmide, ó, só para vocês entenderem. Entre aqui no recheio, na população economicamente ativa, que trabalha e que consome, para aumentar essa demanda aqui. Fora tudo isso, que o Japão agora tem um concorrente ali do lado. Aliás, tem dois concorrentes, e um muito mais poderoso que ele, que é a China. Então, antes, ali na Ásia, o Japão sambava, principalmente no desenvolvimento de tecnologia de ponta. Tudo que era de ponta era Japão. Agora, tudo que é de ponta é o quê? Vem da China. Então, a China lidera vários setores que antes, tradicionalmente, eram japoneses. Por exemplo, automóveis. A Jean, mas a Toyota ainda, grande vendedora de carro. Mas quem vende mais carro elétrico do mundo hoje é quem? A China. A BYD, que está no Brasil. Você vai na China, tem lá 7, 8 fabricantes de automóveis elétricos só. Fora tecnologia 5G, tecnologia de pagamento, né, rápido. Cara, os grandes varejistas chineses como a Alibaba. Cara, isso colocou o Japão lá atrás. Fora a Coreia do Sul, que é menor, mas também compete em algumas áreas estratégicas. Fora que o Japão ainda tem lá a Coreia do Norte, que toda hora fala que vai soltar um míssil no Japão. E isso reflete, cara, na sociedade japonesa. Então, o índice de violência aumentou, que era baixíssimo. Índice de suicídio, que já era alto no Japão, se mantém alto. Então, você tem cenários já problemáticos na sociedade japonesa. Fora que é uma região que é suscetível a desastres geológicos, desastres climáticos. O Japão, a partir da sua adversidade, vai ter que suplantar mais desafios agora nesse século XXI para se manter entre as maiores potências globais. Beleza? Tamo junto, valeu, Gabarita Gel!